Oi pessoal, meu nome é Yasmin Ventura e eu vou dar aula para vocês hoje de genética de bactérias e vírus. Eu sou aluna de mestrado do professor Rodrigo e eu estou dando uma parte dessa disciplina como meu estágio de docência. Então vamos lá, genética de bactérias e vírus. Inicialmente, falando das bactérias. Bactérias são seres procariontes que têm uma complexidade menor de formação celular do que os seres eucariontes e também formação de organismos. São seres unicelulares, ou seja, um organismo inteiro é formado por uma célula apenas, diferente de nós eucariontes, que o nosso organismo é formado por trilhões de células, e essas células vão se agrupando em tecidos, e esses tecidos formam o nosso organismo, diferentemente do que acontece com as bactérias. Elas são seres formados por apenas uma célula. Elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Em relação à produção de ATP, elas podem produzir ATP. Tem algumas bactérias que produzem ATP na presença de oxigênio e tem outros tipos de bactérias que não produzem ATP, que não conseguem produzir ATP na presença de oxigênio, que são chamadas anaeróbicas. Elas produzem um ATP por forma de fermentação, que pode ser lática ou alcoólica, mas a gente não vai entrar muito nessa parte, nessa aula. Então, como material genético, elas podem ter tanto DNA quanto RNA, e elas possuem apenas um cromossomo por bactéria, por organismo, e esse cromossomo é circular. Então, por elas serem de pequeno tamanho e menos complexas, elas se reproduzem muito rápido. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de bactéria. Elas são diferentes quanto à sua morfologia. Elas podem ser arredondadas, como os cocos, bacilos, que são em forma de bastonete, podem ser em forma de vibrião ou podem ser espiraladas, que são as espiroquetas e os espirilos. Então agora a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas. Os cocos, como eu já havia falado, eles têm esse formato arredondado ou esférico. E eles são classificados de acordo com a forma de agrupamento deles. Então, quando é uma bactéria só, é chamado de coco. Quando tem duas unidas dessa forma, é chamada de diplococo. Quando tem várias assim unidas formando um cordão, chamamos de streptococcus. Quando elas formam um tipo de um cachinho de uva, a gente chama de estafilococo. Quando tem 4 bactérias juntas dessa forma, chama de tétrade. E sarcina chama quando tem mais de 4 bactérias, mas ela fica nesse formato de cubo, formato cúbico. Aí tem também o outro tipo de diplococo, que é o diplococo encapsulado, que ficam 2 cocos unidos, envolvidos por uma cápsula. E as doenças comumente causadas por esses tipos de cocos são pneumonia, gonorreia, faringite, conjuntivite, otite e entre outras, mas essas são as principais. Os bacilos também são classificados de acordo com o agrupamento. Então ele pode ser só bacilo, quando é um bacilo só, no formato de bastonete, mais alongado que os cocos. Ele pode ser um diplobacilo, quando tem 2 bacilos unidos. Pode ser empalizado, que são bacilos unidos verticalmente. E pode ser streptobacilo quando forma um cordão de bacilos, parecido com o coco. E pode ser um cocobacilo quando o formato não é tão alongado, é mais arredondado, mas ainda assim ele é mais alongado do que um coco. E os bacilos, diferentes dos cocos, eles podem possuir flagelo. Geralmente causam febre tifoide, lepra, hanseníase, tuberculose e salmonela. As bactérias espiraladas, elas têm, como o nome já diz, elas têm formato de espiral, são helicoidais. E podem ser de 2 tipos. Podem ser espiroquetas, e as espiroquetas têm um movimento em hélice, ondulante, ou podem ser espirilos, que elas possuem nas extremidades tufos de flagelos. E geralmente esses tipos de bactérias causam a sífilis, que é a mais conhecida, a doença mais conhecida que elas causam.
Pode ter também o vibrião, que é um formato de bastonete, só que ele é mais curvo que os bacilos. Parecido com o formato de vírgula. E ele apresenta sempre um flagelo único. São causados pelos vibriões a cólera, diarreia e geralmente gastroenterite. Então, sabendo de como elas podem se apresentar, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as estruturas, sobre a estrutura básica que todas as bactérias contêm, ou quase todas. O flagelo, como eu falei para vocês, é mais comum a gente encontrar em bacilos, em bacilos e vibriões, mas pode ter em outros tipos de bactérias também. E a função deles é primordialmente locomoção, eles servem para locomoção. A membrana plasmática está presente em todas as bactérias e ela tem como função revestir a bactéria, proteger essa bactéria e também a questão da permeabilidade seletiva, que não permitir que qualquer coisa entre ou saia dessa bactéria. Então tudo tem que passar pela membrana plasmática e ela vai crivando tudo que entra e tudo que sai. Além disso, então a membrana plasmática ela é logo após o citoplasma. Depois tem a parede depois da membrana plasmática tem a parede celular, que também é uma proteção adicional que as bactérias têm diferente das células eucarióticas, que não têm parede celular. E além de proteger a bactéria, ela também é responsável por dar a forma que a bactéria vai ter, ou se ela é um coco, se ela é um bacilo, se ela tem um formato de vírgula, se ela tem um formato espiralado. Quem vai conferir esse formato à bactéria é a parede celular. Logo depois da parede celular, a bactéria pode haver ou não a cápsula, que é ainda uma proteção adicional. Então, as bactérias que contêm cápsula, elas têm 3 proteções contra organismos ou contra organismos patógenos, por exemplo, o vírus, ou contra o nosso sistema imunológico. As fibras, que são esses em azul, elas conferem aderência, elas auxiliam a bactéria a aderir ao substrato que ela esteja, e também na parte de transferência de material genético, que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente. As fibras elas permitem que uma bactéria se pare na outra e consiga transferir o material genético de uma bactéria para outra. Aqui então agora falando do DNA bacteriano, ele é circular, ele é um cromossomo só, como eu já havia falado, e ele não tem delimitação de núcleo, ele fica disperso no citoplasma bacteriano. E além do DNA, além do DNA bacteriano, tem um DNA extracromossômico que a bactéria pode ter ou não, que é o plasmídio, que ele também é um DNA circular que fica no citoplasma da bactéria junto com as outras organelas, mas ele não é essencial, pode haver ou não. Então vamos falar um pouquinho do DNA bacteriano. O DNA bacteriano, como eu já havia falado, ele não é delimitado por membrana, ou seja, não é igual nas células eucarióticas, que tem a delimitação nuclear para segurar os cromossomos e o DNA ali naquele núcleo. Na bactéria não, ele é disperso no citoplasma. Então tem apenas um cromossomo na bactéria, no DNA ele é uma fita única, formando um cromossomo apenas, e ele sempre está muito novelado. E ele é no formato circular, não é o cromossomo que a gente é acostumado a ver em células eucarióticas. Em relação ao plasmídio, o que é o plasmídio? Ele é um segmento de DNA circular de fita dupla, como dá pra gente ver nessa imagem aqui, ele é desse jeito, circular de fita dupla. E ele tem a capacidade de se replicar independentemente do cromossomo principal, já que ele é um DNA extracromossômico, como eu já havia dito. Então podem haver um ou vários plasmídios em uma bactéria, ou pode não haver nenhum. Não é uma obrigação a bactéria ter um plasmídio.
Mas, se a bactéria tiver um plasmídio, esse plasmídio pode auxiliar em algumas etapas. Por exemplo, ele pode conferir uma vantagem adaptativa para a bactéria, que ele pode conter um gene que, por exemplo, vai dar resistência a algum antibiótico, ou a metais tóxicos, ou algo que vai ser letal para a bactéria. Então esse plasmídio pode conferir resistência a esses empecilhos para que a bactéria continue se desenvolvendo. Nas bactérias ocorre a transferência gênica unidirecional, ou seja, que é um processo de recombinação que implica na transferência de genes de uma bactéria para outra, ou seja, só em uma direção, só uma bactéria doadora e uma bactéria receptora, e não essas trocas recíprocas que a gente está acostumado a ver em divisão celular de eucariotos. Então, ocorre entre o fragmento de um cromossomo, que a gente chama de uma bactéria, que a gente chama de bactéria doadora, e o fragmento e um cromossomo inteiro de uma outra bactéria, que a gente chama de bactéria receptora, que é a bactéria que vai receber aquele fragmento de DNA que está sendo doado. Então, as células que vão receber o fragmento de DNA, elas se tornam diploides parciais, contendo um trecho linear do cromossomo da doadora e o cromossomo circular completo da receptora, que é o seu cromossomo completo. Ocorrem crossing overs entre esses trechos de DNA, e esses crossing overs, eles obrigatoriamente têm que ser em número par, 2, 4 ou 6. Porque um crossover apenas, ou um número ímpar de crossing overs, pode destruir a integridade do cromossomo na célula receptora, produzindo uma molécula de DNA instável. Como assim? Se ocorrerem 2 crossing overs, o filamento de DNA vai ser inserido no cromossomo da célula doadora intacto, do jeito que ele está, ele vai ser inserido no cromossomo da célula receptora. Mas, se houver um crossing over apenas, como aqui, o fragmento da doadora vai produzir um cromossomo linear instável, ou seja, ele vai ficar quebrado no meio. Então, vai ficar uma molécula incapaz de se replicar. Então, futuramente vai ser decomposta e não vai para frente. Então, obrigatoriamente tem que ser um número par de crossing overs. Em relação aos mecanismos de troca de genes entre as bactérias, é um mecanismo chamado de parassexual e pode ser de 3 formas: transformação, conjugação ou transdução. A transformação, ela foi descoberta em Streptococcus pneumoniae em 1928 por Frederick Griffiths. E ela, por definição, a transformação é a captação de moléculas livres de DNA liberadas de uma bactéria doadora por outra bactéria, que é a receptora. Então vamos ver um pouquinho de como que o Griffiths chegou nessa conclusão, nessa definição. Ele fez um experimento usando pneumococos de dois tipos, o tipo chamado 3S e o tipo 2R. Esse tipo 3S, ele é o tipo virulento do pneumococo, ou seja, ele é capaz de desenvolver uma doença, no caso a pneumonia, em quem ele estiver infectando. E é muito importante saber que esse pneumococo tipo 3S, ele possui cápsula envolvendo a bactéria. Já o pneumococo tipo 2R,
eles são avirulentos, ou seja, eles não são capazes de desencadear nenhuma doença letal em quem eles estiverem infectando. E eles aqui, ó, não possuem cápsula. Então vamos lá para o experimento em si. Ele injetou em camundongos vivos pneumococos do tipo 3S, e ele observou que esses camundongos vieram a óbito. E quando nesses camundongos que vieram a óbito, ele conseguiu isolar bactérias vivas do tipo 3S que ele tinha injetado. Então a causa da morte foram essas bactérias. Em outro grupo de experimento, ele injetou bactérias do tipo 3S também, só que ele fez na pré-injeção, ele submeteu essas bactérias a uma fonte de calor. Ou seja, essas bactérias que foram destruídas pelo calor, elas já não eram mais virulentas, porque elas já estavam mortas pelo calor que ele induziu. Então ele injetou essas bactérias destruídas pelo 3S, destruídas pelo calor, em camundongos vivos, e ele percebeu no final que esse camundongo continuava vivo. Ou seja, aquelas bactérias que estavam mortas não foram capazes de desencadear a morte desses camundongos, como havia acontecido no primeiro grupo. Em um outro grupo, ele injetou nesses animais bactérias pneumococos do tipo 2R, que elas são avirulentas, como eu já havia falado, e como ele já esperava, esses camundongos continuaram vivos no final do experimento. E num quarto grupo, ele injetou em conjunto bactérias do tipo 3S, que foram destruídas pelo calor, e bactérias do tipo 2R, vivas, ainda viáveis, nesses camundongos. E ele observou no final que todos os camundongos morreram. Ele conseguiu isolar apenas bactérias do tipo 3S vivas. Mas como que ele conseguiu, que ele encontrou isso no final, se ele só tinha injetado no animal bactérias do tipo 3S mortas, e as únicas vivas eram as bactérias do tipo 2R? Como que isso aconteceu, né? As células do tipo R, que não eram encapsuladas, podiam sofrer uma mutação que ia fazer com que elas voltassem a ser do tipo S, que confere a cápsula às bactérias, a esse tipo de bactéria. Mas, quando essa mutação ocorre em uma célula do tipo 2R, a célula resultante se torna 2S e não 3S, como ele observou no último grupo do experimento. Então, esse mecanismo não pode explicar o que aconteceu no experimento dele. Então, a transformação das células do tipo 2R em células do tipo 3S não é explicável pelo mecanismo de mutação. Então, ele foi mais a fundo. E ele descobriu que, na verdade, os componentes das células do tipo 3S que estavam mortas eram um princípio transformador. Então, converteram as células do tipo 2R, que ainda estavam vivas, em células do tipo 3S. E o fenótipo do tipo 3S, das células que foram transformadas, era transmitido para as células filhas. Isso era causado pela alteração hereditária permanente no genótipo das células. Então, o DNA das células que estavam mortas do tipo 3S, que estava disperso no meio, ele foi captado por células do tipo 2R. E essas células do tipo 2R incorporaram esse DNA 3S ao seu cromossomo e passaram a desenvolver as características de células do tipo 3S, como cápsula, por exemplo, né? E esse é o princípio básico da transformação. Foi assim que Griffiths descobriu o que era transformação e como que era passado esse DNA de uma bactéria para outra. Esse DNA não, esse material genético. A segunda forma é a conjugação, que ela foi descoberta em 1946 por Joshua e Edwards, e eles descobriram que as células de Escherichia coli transferem seus genes por conjugação. Então foi nessa bactéria que foi descoberto o mecanismo da conjugação, que nada mais é do que a transferência de DNA
de uma célula doadora para uma célula receptora, através de um canal de conjugação especializado. Então, nesse tipo de transferência, há contato entre uma bactéria e a outra. Na conjugação, as células doadoras têm um apêndice que é chamado de pili-F. A síntese desse pili, F, ela é controlada por um gene que é chamado fator F, que é um fator de fertilidade, que é a capacidade que as bactérias têm de transferir os seus genes utilizando esse pili. Então, as células que possuem esse fator F são chamadas F positivas, e as células que não possuem esse fator são F negativas. Quando uma célula F positiva se conjuga com uma célula receptora que é F negativa, ou seja, que não possui esse fator e que não possui o pili, somente o fator F é transferido. Então não há transferência de um outro fragmento de DNA que vai conferir algum outro tipo de característica. Apenas é passado o fator F, a parte gênica do fator F. O fator F existe em dois estados, que pode ser autônomo, na qual a replicação dele é independente da replicação do cromossomo bacteriano, ou ele pode ser integrado, no qual é inserido no cromossomo bacteriano, no qual esse gene é inserido no cromossomo bacteriano e ele se replica naturalmente quando a bactéria se replicar, quando o cromossomo da bactéria se replicar. Então, nesse caso, ele é chamado de epissomo. Então, como que isso acontece? O pili-F de uma célula doadora F positiva faz contato com uma célula receptora que é F negativa, ou seja, não possui o fator F. E essas células se ligam por esse pili, pelo pili-F, de maneira que elas duas são postas em contato íntimo, elas ficam próximas, eles chamam contato íntimo, e formam um canal de conjugação, que é a partir desse canal que o material genético é transferido de uma bactéria que é F positiva para uma bactéria que é F negativa. E no final as duas ficam sendo F positivas. Agora o terceiro mecanismo, que é a transdução. Ela foi descoberta em 1952 por Norton e Joshua, e nada mais é do que a transferência de genes bacterianos de uma célula doadora para uma célula receptora por meio de um bacteriófago, que é um vírus. Então, como há essa intermediação do vírus, não tem contato direto entre as duas bactérias como na conjugação. E existem dois tipos de transdução, que a gente vai ver agora. A primeira delas é a transdução generalizada, que ocorre da seguinte maneira. O vírus ele se liga à superfície da bactéria e ele tem o seu DNA próprio, que é o DNA viral, que está em vermelho, e o DNA bacteriano em verde. E então ele insere o DNA viral na bactéria por um mecanismo que a gente vai ver lá na frente, na parte dos vírus. E esse material genético viral, ele é transcrito, né? Ele é replicado junto com o material genético da bactéria. Aí, depois disso, são formados outros vírus com esses DNAs que foram formados após a replicação. E alguns desses vírus têm apenas o DNA viral, normal, né? Só que alguns deles têm a mistura do DNA viral com o DNA bacteriano. Esses vírus que também possuem o DNA bacteriano junto com o DNA viral, eles são capazes de transportar de uma bactéria para outra o seu gene. Ou seja, vamos dizer que essa aqui é uma bactéria e essa aqui é outra bactéria. Então essa bactéria aqui transferiu o gene dela para um vírus e esse vírus vai infectar outra bactéria. Desculpa. E esse vírus vai infectar outra bactéria. Só que quando ele infectar essa outra bactéria, ele vai inserir na bactéria não o DNA viral dele. Ele vai inserir o DNA bacteriano da bactéria que ele
que ele infectou anteriormente. Então esse DNA viral vai se unir ao DNA cromossômico dessa bactéria receptora, né, que vai receber esse fragmento que foi transmitido pelo vírus. Então o vírus pode fazer essa intermediação entre uma bactéria e outra, transferindo o DNA da primeira bactéria para a segunda bactéria. E o outro tipo de transdução, é a transdução especializada, que nela tem uma recombinação entre o cromossomo do hospedeiro e o cromossomo do fago, produzindo um cromossomo viral que contém tanto o DNA bacteriano quanto o DNA viral. Então, o vírus infecta a bactéria e libera o seu material genético para ser replicado junto com aquela bactéria. Após a replicação, são formados novos vírus, todos com o DNA mesclado, tanto o DNA bacteriano quanto o DNA viral. Que a gente pode ver aqui o DNA viral em rosa e o DNA bacteriano em azul. Então, sempre todos eles com uma parte de DNA viral e uma parte de DNA bacteriano. E esses fagos, quando ocorre a lise e eles são liberados para o meio extracelular, eles infectam outras bactérias. E quando eles liberam o material genético deles nessas outras bactérias, esse DNA, que já é mesclado viral com bacteriano, vai ser inserido no cromossomo bacteriano, ficando dessa forma, ficando o DNA da bactéria receptora, o DNA do fago, que é o vírus, e o DNA da bactéria doadora, que foi transferido pelo fago. Vamos falar um pouco agora dos vírus, da estrutura deles e de como eles se replicam, como eles passam o seu material genético de um vírus para o outro, como que eles se multiplicam, né? Então os vírus, em geral, eles têm uma estrutura bem simples. E eles, por terem essa estrutura simples, eles não têm organelas com suas funções bem definidas como as células eucarióticas, exato. Então eles são incapazes de se reproduzir independentemente, ou seja, sozinhos, sem estar infectando algum outro tipo celular, porque eles precisam da maquinaria dessa célula que ele vai estar infectando para que eles possam se replicar. Então vamos ver um pouquinho agora sobre a estrutura dos vírus. Todos os vírus possuem ácidos nucleicos, que pode ser tanto DNA quanto o RNA, que ele vai estar no centro do vírus. Ao redor desse ácido nucleico, desse material genético viral, vai ter o capsídeo, que é um agrupamento, que é esse aqui em azulzinho, que é um agrupamento de proteínas que vai proteger esse material genético e vai conferir a forma também do vírus. Então a união do ácido nucleico com o capsídeo é chamado nucleocapsídeo. Após esse nucleocapsídeo, alguns vírus podem conter um envelope, que a gente chama de envelope viral, que é uma bicamada lipídica que vai envolver o nucleocapsídeo, conferindo uma proteção a mais, uma proteção extra para esse vírus, e também pode estar ligado a mecanismos de resistência. Então as glicoproteínas desse vírus que são responsáveis por essa resistência, né? Eles são os principais antígenos virais. Os vírus, eles podem ser de 3 formas principais. Eles podem ser icosaédricos, que ele vai possuir 20 faces triangulares idênticas, envolvendo o material genético. Eles podem ser complexos, que é quando há uma forma um pouco mais... não é uma forma definida, né, como o icosaédrico, 20 faces triangulares. Esse aqui não tem uma forma tão definida quanto o icosaédrico, mas ele possui uma estrutura que é meio geral para todos, que é a cabeça, a cauda e as fibras da cauda. Que essas fibras da cauda são responsáveis pela mediação de contato entre o vírus e
e a bactéria, que nesse caso dos vírus complexos, eles são bacteriófagos, ou seja, eles infectam apenas bactérias. Então aí é na cabeça desses vírus complexos que o material genético está inserido. Tem também o tipo helicoidal, que é o capsídeo que forma de fora. É um capsídeo rígido em forma de bastão. E o DNA ou RNA, o material genético desse vírus, vai estar em hélice dentro desse capsídeo. Essas formas, elas podem ser capsuladas ou encapsuladas. Além dessas formas apenas com o capsídeo, elas podem ter a cápsula, que é o envoltório adicional que eu tinha falado para vocês. Tanto o icosaédrico quanto o helicoidal, eles podem ter esse envoltório adicional, que é o envelope, né, a cápsula. Vírus envelopado, não encapsulado. O envelope, né, não a cápsula, o envelope. Para o vírus icosaédrico, não vai mudar em nada a conformação dele. Ele vai continuar com 20 faces triangulares, e dentro dessas 20 faces o material genético, da mesma forma. Ele só vai ter o envoltório adicional do envelope. Já para os helicoidais envelopados, eles não vai mais ter essa forma de bastão rígida, assim, né? Ele vai continuar com esse formatinho de bastão, mas o capsídeo vai estar envolvendo o material genético em forma de hélice mesmo, né? Então essa é a única diferença. E os vírus complexos, eles não possuem essa opção de envelope viral, eles são apenas dessa forma. A replicação viral, conceitualmente, é todo o processo de multiplicação viral. Ou seja, o genoma do vírus deve codificar 3 funções para 3 proteínas, que ele sintetiza, né, obrigatoriamente, principalmente na hora da sua replicação. Ele deve codificar proteínas que alterem a estrutura ou função da célula que ele está infectando, proteínas que promovam a replicação do genoma próprio dele, né, do genoma viral, e promover a formação das partículas virais. Esse processo todo de infecção por vírus, ele pode ser dividido em 5 fases distintas. Primeiramente, a absorção, seguida de penetração, síntese dos componentes virais, maturação e liberação. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas fases, como que elas acontecem, para a gente entender como é que acontece a replicação viral, como que ele infecta a célula e como que ele consegue replicar o material genético dele e no final ter as partículas virais formadas. Inicialmente, a adsorção é a primeira fase da replicação viral. Então ela é o contato inicial do vírus com a célula hospedeira. Esse contato é mediado pela proteína viral que vai se ligar ao receptor de superfície de membrana da célula que está sendo infectada. E essa ligação ela é extremamente específica. Então, essa aqui é uma membrana de uma célula receptora e de uma célula hospedeira, e externa à membrana, ela tem esses receptores, que servem não só para vírus, mas como para outras, eles têm outras funções além, lógico, da ligação com o vírus, mas o vírus se utiliza desses receptores já existentes para conseguir se ligar e infectar. Então, por exemplo, o vírus HIV, ele vai se ligar a um receptor CD4 ou um receptor CCR5, para daí ele conseguir transmitir o seu material genético para dentro da célula que está sendo infectada. O vírus influenza, ele vai se ligar aos receptores de ácido cianídrico para conseguir infectar aquela célula. Os rinovírus vão se ligar aos receptores ICAM1 ou VLDLR e também, por exemplo, o vírus da dengue vai se ligar aos receptores DC5 para poder infectar a célula. Então tem toda essa especificidade entre a membrana do vírus, entre as proteínas do vírus, e a membrana da célula
hospedeira que vai ser infectada. Essa adsorção, ela ocorre diferentemente quando o vírus ele tem envelope e quando ele não tem envelope. Quando o vírus não tem envelope, então fica só o núcleo capsídeo e as proteínas desse núcleo capsídeo. Então é exatamente por isso que ele vai se ligar aos receptores de membrana da célula. São as proteínas do núcleo capsídeo, que estão expostas, que vão se ligar aos receptores de membrana. Quando o vírus tem envelope, já o núcleo capsídeo já não vai estar externo, já não vai poder ter o contato com os receptores de membrana. O que está mais externo no vírus envelopado são as proteínas do envelope, do próprio envelope. Então é a partir dessas proteínas que vai ocorrer a ligação com os receptores de membrana. Agora um exemplo. O rinovírus, ele precisa do receptor ICAM1 para poder se ligar e infectar a célula, né? Conseguir fazer com que o seu material genético entre e se replique dentro daquela célula. Mas como que a gente pode... tem formas de a gente conseguir evitar essa ligação do vírus com a célula para que não ocorra a replicação viral. No caso específico desse vírus, nós utilizamos anticorpos monoclonais a fim de se ligar com esses receptores. Então esses receptores ICA1 não vão ficar mais livres, eles vão ficar ligados a anticorpos monoclonais. E essa ligação do anticorpo monoclonal com o ICA1 vai impedir que o vírus se ligue. Então já não vai mais, essas estruturas já não vão estar mais livres para a ligação do vírus. Por isso que é muito importante em uma infecção viral que ela seja detectada logo no início, para que saiba qual que é o tipo de infecção, qual que é o agente infectante logo no início da infecção, porque porque pode-se atuar exatamente nessa ligação, na primeira ligação, logo na primeira fase. Se a gente impedir a ligação do vírus com o receptor de membrana específico dele, a gente diminui muito a virulência dessa infecção, né? A gente diminui a chance dessa infecção dar certo e ir para frente, né? E vir a causar algum prejuízo maior ou óbito. A segunda fase de replicação viral é a penetração, que nada mais é do que a entrada de parte ou do vírus inteiro e a liberação do material genético dele na célula que está sendo infectada. E essa penetração pode ocorrer de 4 formas. Primeiro, a injeção pode ocorrer por injeção do ácido nucleico, que acontece especialmente em bacteriófagos, que são aqueles vírus que, lembrando, né, que são aqueles vírus que infectam apenas bactérias, que o bacteriófago vai se ligar à membrana da célula, da célula-alvo, né, que ele quer infectar, e ele vai ingerir o seu material genético diretamente dentro dessa célula a partir da formação de um poro. Que esse poro ele expõe resíduos hidrofóbicos, que são contrários aos resíduos hidrofílicos presentes na membrana plasmática. Então esses resíduos hidrofóbicos vão fazer com que haja uma repelição dos resíduos da membrana plasmática, que é hidrofílica. Então vai formar um orifício, né, um poro. E é por esse poro formado que vai entrar o ácido nucleico do vírus. E aí infecta a célula. Pode ocorrer também por endocitose, que nada mais é do que um englobamento do vírus pela membrana plasmática da célula, como se fosse uma fagocitose, né? Para adentrar o vírus na célula. Então a membrana vai fazer. Só que diferente, a fagocitose seria... a célula teria que emitir pseudópodos e teria que emitir a sua membrana plasmática para fora para englobar essa célula como se fosse um abraço, assim, né? Mas a endocitose ela ocorre da forma contrária. A célula não vai emitir a sua membrana para capturar. Ela vai só adentrar, vai internalizar o vírus que já foi ligado
né, na fase da dissolução, que ele já foi ligado nessa membrana, então ele só vai adentrar o vírus na célula. O terceiro tipo de penetração é por fusão do envelope viral com a membrana plasmática. Então aqui serve só para vírus envelopados, né? Então tem um envelope viral composto pelas proteínas e glicoproteínas virais. Essas glicoproteínas vão se ligar nos receptores de membrana da célula-alvo e após a ligação vai ocorrer a entrada desse núcleo capsídeo que está aqui dentro para dentro da célula. E as proteínas de membrana se mantêm aqui fora, né? As proteínas de membrana não, as proteínas do envelope, perdão. As proteínas do envelope se mantêm aqui fora e o núcleo capsídeo entra na célula que está sendo infectada. E o último é a translocação da partícula viral inteira através da membrana plasmática, né? Através de um receptor de membrana. Só que esse processo ele é muito raro de acontecer. São poucos vírus que penetram na célula dessa forma. Ele acontece da seguinte maneira: a partícula viral vai se ligar ao receptor celular e esse receptor celular vai translocar a partícula viral do meio extracelular para o meio intracelular. E ele vai liberar, né, então, essa partícula viral para dentro da célula. E depois ele volta, né, o receptor se volta para o meio extracelular novamente, né, para continuar captando. A próxima fase é a fase de síntese dos componentes virais, que ela ocorre a partir da infecção viral, que vai levar à produção de centenas ou milhares de novas partículas virais pela célula infectada. Então, nessa fase, ocorre a replicação do ácido nucleico viral e a produção de novos capsídeos. O genoma viral é responsável pela transcrição dos ácidos nucleicos virais, ou seja, vai ter a formação do RNA mensageiro que vai ser capaz de ser lido pela célula hospedeira e aí, a partir disso, ser transcrito em proteínas virais e em estruturas virais. Então, na síntese de proteínas, vão ser sintetizadas proteínas que atuam na replicação do ácido nucleico viral ou que atuam no metabolismo celular, que vai favorecer a síntese dos componentes virais. Vai ter a produção dos componentes virais e de proteínas estruturais para o capsídeo viral, que é tudo que ele precisa que seja sintetizado para que consigam ser formados novos vírus. E essa infecção tenha o sentido, né, de replicar. A próxima fase é a fase de maturação, que nada mais é do que a união de tudo que foi produzido, de todos os componentes virais produzidos, e dos ácidos nucleicos virais também, a fim de formar as partículas virais maduras, que são esses vírus que a gente conhece, né, esses vírus formados que a gente conhece. Então essa fase é a fase de união de tudo. Une o ácido nucleico, aí forma o envoltório do capsídeo com as proteínas de capsídeo, se tiver envelope, vão formar as glicoproteínas do envelope junto com as proteínas, ou seja, vai ficar o vírus na sua conformação normal. Na próxima e última fase, como o nome já diz, liberação, vai ocorrer a liberação de todas as partículas virais que foram produzidas e maturadas na célula hospedeira. Essa liberação ela pode ocorrer de duas formas. Uma dessas formas é a lise da célula hospedeira, que por essa forma a célula hospedeira não vai mais ter função, ela vai morrer porque a sua membrana plasmática vai ser descontinuada, né, vai ser lisada, para que esses novos vírus sejam expostos ao meio externo. E a outra forma é por brotamento da membrana através da membrana plasmática. Então não vai haver lise, não vai haver quebra da membrana plasmática nessa segunda opção. Eles vão apenas brotar de dentro da célula hospedeira para fora da célula hospedeira. Essa célula vai continuar viável, então. Vamos falar um pouquinho de genética viral.
Os vírus se replicam muito rapidamente. Mesmo que eles precisem da maquinaria de outras células para se desenvolver, a replicação deles ocorre muito rapidamente. E em uma replicação são feitas milhões de cópias de vírus, né? Então, é muito rápido que acontece essa disseminação viral, né? Essa multiplicação viral. Então, quanto mais rápido eles se replicam, maior são as chances de ocorrerem mutações ou recombinações em um período curto. Então, quanto maior a taxa de replicação, quanto maior a velocidade da replicação, maior é a taxa, maiores são as chances de ocorrer mutações nesses indivíduos. E essas mutações podem ser de duas formas: ou espontânea, que ela vai aparecer naturalmente durante a replicação, como um erro de replicação, ou induzida, que podem ser causadas por agentes que aumentam a probabilidade de ocorrência dessas mutações, como substâncias químicas, radiação e que... Então é isso, gente. Essa foi a aula de genética bacteriana e viral. A gente falou um pouco das bactérias, um pouco dos vírus, e como que é a estrutura de cada um deles, e como que é passado o material genético de como que são passadas as informações genéticas de um indivíduo para outro indivíduo, como que acontece a replicação desses organismos.